Olá, hoje a gente vai apresentar um pouco sobre o tema pele e anexos, né, dos animais de interesse zootécnico. Meu grupo é composto por mim, Ana Cristina, Maiane Vamila e Kaique Gomes, pela disciplina Anatomia e Fisiologia Animal, que é coordenado pela professora Lisandra Duarte. Apesar de muitas das vezes passarem despercebidos, né, a pele, os pelos, os cascos, os chifres e as glândulas também têm um papel fundamental na proteção, saúde e produtividade dos animais de interesse econômico. Vamos entender como cada estrutura funciona, como relacionam e de que forma influenciam o desempenho produtivo e bem-estar animal. Aqui um pouco sobre uma visão geral completa, né, sobre a saúde cutânea e produtividade animal, será através pela exploração e estrutura, função e manejo dos sistemas tegumentares essenciais para o desempenho zootécnico. Essa importância da pele na zootecnia. A pele é o maior órgão do corpo humano e dos animais, como já sabemos. Ela funciona como uma barreira protetora contra agentes externos, como micro-organismos, parasitas, lesões e variações da temperatura. Além da proteção, tem papel essencial na regulação fisiológica, participando do controle da temperatura corporal, da síntese da vitamina D e do equilíbrio hídrico e metabólico. Aqui a gente tem um pouco sobre a proteção integral, né, que a pele funciona como barreira defensiva, como eu já havia falado, regulação fisiológica, e no sistema de produção, a pele saudável é um indicador direto de bem-estar animal. Quando o animal apresenta uma pele limpa, lisa e sem feridas, isso mostra que o ambiente, a nutrição e o manejo estão adequados. Já a alteração como coceiras, feridas e quedas de pelos ou crostas indicam problemas sanitários, nutricionais ou até estresses térmicos. Por isso, cuidar da pele é essencial para garantir a produtividade e qualidade nos produtos de origem animal, como carne, leite, lã e couro. A estrutura da pele são formada por três pilares principais, que é a epiderme, derme e a hipoderme. Essa epiderme é a camada mais externa, composta por células que renovam constantemente e que é rica em queratina, uma proteína que oferece resistência e impede a perda de água. A derme fica logo abaixo da epiderme e contém vasos sanguíneos, nervos, folículos pilosos e glândulas. É responsável pela elasticidade, pela sensibilidade e pelo suporte estrutural. E a hipoderme é a camada mais interna, composta principalmente por um tecido adiposo. Ela atua como isolante térmico, né? E ajuda a manter uma temperatura corporal e funciona como uma reserva de energia. Essas três camadas formam um sistema integrado que garante proteção, sensibilidade e regulação térmica ao animal. Eu vou falar um pouco sobre os anexos cutâneos, pelos, lã e características. Pelos em bovinos, é a estrutura cilíndrica, com raiz, bainha e haste. O crescimento contínuo. A espessura média de 80 a 150 micrômetros, essenciais para a proteção térmica e mecânica. Já a lã e ovinos, ela fibra altamente crimpe, com excelente isolamento. Elas crescem de 1 a 2 centímetros por mês. Possui
lanolina natural, qualidade determinada por finura, comprimento e cores. As características variáveis, densidade, comprimento e pigmentação, diferem entre espécies e raças. Fatores genéticos, nutricionais e ambientais influenciam a qualidade e o desempenho técnico. Esses anexos da pele são estrutura derivada dela, que cumpre funções específicas. Os principais são os pelos e a lã, os cascos, as unhas, os chifres e as glândulas. Nos bovinos, os pelos têm a função muito importante, que é, como eu falei, a proteção térmica. Eles ajudam a conservar o calor e no frio e a reduzir a incidência direta da radiação solar no calor. A espessura, como foi falado, é o comprimento, a cor dos pelos, ele varia conforme a raça, a genética e o ambiente. Os animais de regiões frias, por exemplo, eles possuem pelos mais densos e longos, enquanto os das regiões quentes, eles tendem a ser mais... os animais, eles, em regiões quentes, eles tendem a ter mais pelos mais curtos e finos. Nos ovinos, a lã, ela tem grande importância na economia, na zootecnia. Ela é composta por fibras finas e enroladas que crescem continuamente, podendo chegar até 2 centímetros por mês. A qualidade da lã, ela depende dos fatores como a alimentação, genética, a sanidade, o manejo. Além de proteger o animal, a lã também tem um valor comercial, sendo usada na indústria têxtil. Glândulas cutâneas, estruturas e funções. Tem as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas e as glândulas mamárias. As glândulas sebáceas, ela produz sebo oleoso que lubrifica a pele e pelos e impermeabiliza a cobertura cutânea. Sua secreção varia conforme a estrutura ambiental e o estado hormonal. Já as sudoríparas, era fundamental a termorregulação em clima quente. A glândula mamária, ela é especializada em produção de leite, derivadas de glândulas sudoríparas modificadas. Essas glândulas, elas fazem um papel fundamental, que produz sebo, a substância oleosa que lubrifica a pele e os pelos, como foi falado, a mantendo os macios e impermeáveis. Essa produção de sebo, ela varia de acordo com o clima e estado hormonal. Já as sudoríparas, elas são responsáveis pela sudorese e que ajuda na termorregulação. Em climas quentes, ela permite que o animal perca calor. Bovinos têm alta densidade dessas glândulas e que é importante em regiões tropicais. As glândulas mamárias, como foi falado, elas são glândulas sudoríparas modificadas que produzem leite e é uma das mais importantes secreções do ponto de vista zootécnico. Elas possuem lóbulos e alvéolos e é especial na produção de armazenamento de leite. Cascos e unhas e composição de manejo. Os cascos, eles são formados por camadas de queratina endurecida e que recobrem a extremidade dos membros. Sua principal função é proteger e sustentar o peso animal. Nos bovinos, os cascos crescem de 5 a 6 milímetros por mês e precisa ser desgastado naturalmente ou por meio de poda corretiva, realizada a cada 6 a 8 semanas. A falta do manejo, ele é adequado pode causar deformações, claudicação, que é a manqueira, e infecções. E o que reduz a mobilidade é o apetite do animal. Esses problemas podem causar perda de até 20% na produção leiteira. Além disso, é importante manter o piso limpo e seco e fornecer uma manutenção balanceada, rica em biotina, zinco e enxofre, que estabelece os cascos.
A estrutura, aqui tem a estrutura do casco, como foi fala, queratina endurecida, formada a cápsula protetora, composição da parede, sola e ranilha. O crescimento contínuo 5 a 6 milímetros mensalmente. Em bovinos, ele necessita desgaste equilibrado para funcionalidade, um manejo adequado, pode regular a cada de 6 a 8 semanas e prevenir deformações, claudicações. Higiene essencial em ambientes úmidos, nutrição balanceada, com biotina e zinco, fortalece a estrutura queratinosa. Aí tem um impacto na produção, que são os problemas que foi citados, caso reduza a mobilidade e a ingestão alimentar, que causa a redução de 10 a 20% na produção leiteira e o aumento de afastamentos reprodutivos. Chifres e galhas é a formação e importância zootécnica. Formação estrutural: estrutura óssea recoberta por bainha queratinosa, origina-se de saliências ósseas do frontal. O crescimento é permanente em bovinos, renovação sazonal em cervídeos e termorregulação periférica, dissipação do calor metabólico, comportamento social e dominância. Os chifres eles são a estrutura óssea coberta por uma bainha de queratina e ele se forma a partir dessa aliança no osso frontal e cresce continuamente. Nos bovinos o crescimento é permanente, enquanto nos cervídeos, como os veados, os chifres são substituídos periodicamente. O chifre ele tem várias funções. Ela ajuda na termorregulação, dissipando o calor, participa do comportamento social e da dominância entre os animais. Serve também como um mecanismo de defesa. A remoção desses chifres ou descorna é uma prática comum em algumas criações, mas deve ser feita com cuidado, pois afeta o bem-estar, comportamento e a capacidade do animal regular sua temperatura. Aqui a gente destacou algumas patologias comuns da pele. E aí, como não só a gente, mas também trazendo para a vida dos animais, eles precisam ter alguns cuidados, tomar algumas providências para que não ocorram algumas infecções, algumas doenças que podem comprometer a vida do animal e o desempenho. Aqui a gente destacou algumas doenças, algumas inflamações que podem ocorrer nos animais, como dermatite, que é causada por bactérias, fungos ou parasitas. Como dito antes, reduz o ganho de peso, a qualidade do couro, que tem um valor econômico, e exige um diagnóstico rápido e intervenção terapêutica apropriada, porque no animal se aproveita tudo, até o couro para a produção a pele para a produção de roupas, de alguns outros produtos. Infecções parasitárias, como ácaros, piolhos, larvas, comprometem a integridade cutânea, aumenta despesa com tratamento, um tratamento que requer gastos, e a prevenção através de práticas sanitárias é fundamental. Algumas fazendas adotam algumas práticas sanitárias, como limpeza alguns colocam pé dilúvio, que é para limpar os animais, para não trazer animais que chegam na fazenda, para não trazer algumas doenças. Lesões e traumas, feridas abertas, facilmente infecções secundárias, deformações de cascos prejudicam a locomoção. Fazendas de gado, de alguns animais que são criados soltos, enfrentam alguns problemas com questão de alguns ferimentos por conta da alta quantidade de animais. Eles enfrentam algumas percas por conta da falta de mão de obra. Empresas que não têm um valor financeiro alto para ter investimento em questões de mão de obra, acabam perdendo alguns animais por conta de algumas pequenas lesões que atingem os animais e acabam levando à morte.
Impacto na produtividade. Algumas lesões, lesões, algumas doenças na pele do animal, no chifre, nos cascos, podem trazer impactos diretos na questão de produção. Redução em vacas de leite pode reduzir a produção leiteira. Problemas dermatológicos afetam a ingestão alimentar, como em aula a gente já teve aula sobre isso, a questão do professor já destacou que os animais eles têm que estar em perfeitas condições para que ele possa ter um bom desempenho em questão de alimentação, para que ele consiga converter a alimentação. Diminuição do ganho de peso, destacando também em questão de animais de corte, animais que porventura tem algo machucado no casco e aí eles ficam mancando ali, eles acabam se locomovendo menos, e até mesmo a questão de alimentação, eles atrapalham a questão da alimentação deles e acaba ocasionando a perda de peso. Claudicações, que é a questão do mancar, os animais que estão machucados ficam mancando. É uma das causas também que podem afetar os animais, questões de machucados, alguns machucados na perna, ferimentos na pele, no casco, é um dos fatores que interfere na questão de produção dos animais. Pele e anexos saudáveis são indicadores diretos do bem-estar animal. Animais com conforto físico dermatologicamente tem interferência direta no comportamento e equilíbrio. Esses animais saudáveis diminuem o estresse, melhora o aproveitamento nutricional, conversão alimentar e o investimento em questões de mão de obra qualificada, de saúde dos animais, é de suma importância para que se tenha um meio de produção muito amplo e trazer uma boa lucratividade dentro do meio produtivo. As melhores práticas de manejo, que é importante destacar para evitar alguns danos animal, higiene, saneamento, que é a limpeza regular das instalações, controle de umidade, ventilação adequada, que pode reduzir as infecções bacterianas e parasitárias, e também banhos quando necessário e com produtos apropriados para evitar a disseminação de algumas bactérias. A nutrição otimizada. Minerais essenciais como zinco, cobre e enxofre, e proteína e energia balanceada, suplementação, fortalece as estruturas cutâneas. É importante também que o animal tenha uma boa alimentação para que a estrutura cutânea seja fortalecida. Monitoramento, que é muito importante também, questões principalmente em locais que tem uma grande quantidade de animais, e a questão também do ambiente, para evitar estresse nos animais, para eles não acabarem se ferindo uns aos outros, reduzindo o estresse, algumas lesões. E aqui, para finalizar a nossa apresentação, podemos concluir que pele e anexos têm um papel essencial na vida e na produtividade dos animais de interesse zootécnico, mais do que um revestimento. Ela é um órgão vivo, é o maior órgão presente nos seres vivos, sensível e multifuncional. Cuidar da pele significa cuidar da saúde, do conforto e da rentabilidade do animal. Portanto, investir em manejo, nutrição, prevenção é o caminho para uma produção eficiente, sustentável e ética. E obrigado a todos por assistir essa apresentação, e a gente agradece a todos por a gente poder passar essas informações até você.